Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre os cinco sentidos que fazem parte da percepção visual, né, do merchandising dentro do ambiente de loja. A gente já falou sobre ele em vários momentos, né, já falou sobre a questão da visão, da audição, do tato, do paladar em sala de aula, de como isso é relevante para algumas estratégias de promoção de vendas e merchandising, mas hoje eu vou falar especificamente sobre cada uma delas, para vocês verem o grau de relevância que tem essa questão da percepção visual. Vamos ver então aqui nos próximos minutos um pouquinho sobre cada um dos cinco sentidos e de como eles se aplicam dentro do ambiente de loja, tá ok? Existe um autor chamado Paco Underhill que ele fala que quase todas as compras não planejadas e planejadas, quer dizer, todas as compras por impulso ou não impulso, elas resultam de ver, tocar, ouvir, cheirar ou provar algo no ambiente de uma loja. E essa frase do Underhill, ela é que justifica essa teoria sobre as experiências sensoriais, que hoje já não é mais tão teoria assim, já está em prática, que já existem inúmeros cases de sucesso em termos de marketing sensorial, né? Você vê hoje marketing olfativo, marketing auditivo, coisas específicas em relação a esses cases de sensorialidade, né? Então, o Underhill, ele sintetizou numa frase algo extremamente relevante em relação ao uso dos cinco sentidos dentro do ambiente de loja e nas estratégias de promoção de vendas e merchandising. É importante também falar para vocês a questão dos gatilhos mentais, né? Quando você tem, por exemplo, uma lembrança, ou quando você ouve uma música, ou quando você sente um cheiro, ou você vê determinada imagem, ou às vezes até determinado toque no sentido de como você sente o toque de alguma coisa, né? Isso te aciona alguma memória extremamente positiva ou não, né? Muitas vezes os gatilhos mentais também podem ser para coisas negativas, mas aqui especificamente no ambiente de loja, principalmente para a venda, esses gatilhos mentais são bastante importantes. Então, por exemplo, muito assim significativo e muito simples, quando você sente o cheiro do café vindo da cozinha, você sentada aí na frente da tela, vendo a aula da professora Márcia e aquele cheiro vindo da cozinha de café que acabou de ser passado, ou até de algum outro cheiro de alguma comida que está sendo preparada, o teu gatilho mental te aciona rapidamente para outras memórias que não a dessa aula, né? Por quê? Porque é muito significativo para o cérebro humano aquele cheiro, né? Aquele cheiro vai te levar a memórias positivas, a memórias de algo muito gostoso que você já viveu. Quando esse gatilho mental é acionado dentro do ambiente de loja para lembranças positivas, isso é muito bacana porque ele auxilia na decisão de compra, né? Faz com que facilite para o consumidor a decisão do que ele vai comprar ou deixar de comprar naquele determinado momento. Se o gatilho mental for negativo, isso também vai ajudá-lo a se decidir pela não compra, né? Por não comprar aquele determinado produto dentro do ambiente. Mas normalmente os gatilhos mentais criados no ambiente de loja, porque eles são criados, eles não são acidentais, eles são para acionar memórias positivas. Então, os cheiros, né? Os toques, as cores, os gostos, tudo que você coloca dentro do ambiente de loja são no sentido de você acionar gatilhos mentais positivos, porque eles são estratégias que você desenvolveu para colocar dentro da sua loja e para chamar atenção a esses gatilhos mentais, né? Então, se você desenvolve, por exemplo, um jingle de comercial para o seu produto, esta música, cada vez que ela tocar e tocar na memória do consumidor, ele automaticamente vai lembrar da sua loja, né? Se você, por exemplo, desenvolve uma determinada fragrância específica do seu estabelecimento,
cada vez que o cliente sentir aquele cheiro, sentir aquela fragrância, ele vai automaticamente se remeter à tua loja. Então, esses gatilhos mentais é que são relevantes para que você construa um ambiente de loja favorável para venda se utilizando dessas experiências sensoriais. A gente vai ver agora cada uma delas separadamente, tá? Esse percentual aqui, esse percentual aqui, eu já mostrei na sala de aula para vocês, mas é importante a gente dar uma revisada nele. A primeira coisa é entender essa disparidade entre os 83% de visão e os outros percentuais extremamente menores, de 1%, 1,5%, 3,5% dos outros, né? Porque o ser humano, ele é essencialmente visual, nós somos visuais, nós aprendemos pelo que nós vemos, né? Então, 83% do que a gente apreende no ambiente é visão. Por isso que as imagens, a decoração, as cores que a gente utiliza dentro do ambiente de loja são tão importantes, por causa desses 83% do aprendizado visual, né? Por isso que em sala de aula, por exemplo, o professor se utiliza muito de escrever no quadro, de fazer apresentação de PowerPoint, de trazer vídeos, porque vocês aí juntam os 11% de audição com os 83% de visão e tem 94% de percentual de aprendizado, utilizando essas memórias, essas experiências sensoriais, né? Isso não quer dizer, por exemplo, que o paladar, o tato e o olfato não sejam importantes, porque dependendo do negócio, dependendo do segmento que você está trabalhando, o paladar passa a ser algo mais importante do que a visão, né? Por exemplo, se você está trabalhando alimento, você tem que ter uma embalagem bonita para a visão, mas você tem que ter um gosto muito positivo, muito favorável, e um cheiro, né, um olfato em relação àquele determinado produto que também seja favorável, né? Por exemplo, se eu estou querendo fazer uma ação promocional de linguicinha no supermercado num determinado dia da semana para chamar a atenção do consumidor, só o simples cheiro da linguicinha assando já vai dar o tom do meu sentido sensorial do olfato de quanto ele é importante, né? O outro percentual do paladar, quando eu for provar aquela linguicinha que está sendo servida como degustação, é o segundo elemento mais importante. E aí vem o terceiro elemento, que é a visão. Se aquele corte está bonito, se a linguicinha ela é aprazível aos olhos, mas primeiro vem o cheiro, depois vem o gosto, depois vem a aparência, né? Então, dependendo do negócio que você está trabalhando, do segmento que você desenvolve, esses percentuais adquirem maior ou menor relevância, né? Se eu sou, por exemplo, uma empresa que trabalha com produtos com fragrâncias, pode ser perfumes ou produtos de limpeza ou sabonetes ou qualquer coisa nessa área, velas perfumadas, o olfato passa a ser algo extremamente irrelevante, né? Você tem a visão relevante, lógico, porque você tem que ter uma embalagem, um rótulo bonito, um visual bonito para o teu produto, mas o olfato tem que ser algo muito diferenciado. Senão esse produto não vai vender, né? Apenas porque ele é bonito, porque ele é agradável aos olhos, mas quando você vai sentir o cheiro não é aquilo que você imagina, não te agrada, você vai acabar não comprando. Então, esses percentuais eles vão mudando conforme o foco do segmento que você vai estudar, né? Que você vai desenvolver a tua estratégia sensorial, mas o visual é sempre relevante, porque sempre você tem que ter uma apresentação no teu PDV, uma apresentação do teu produto que seja aprazível aos olhos, né? Vocês não podem nunca esquecer desse contexto, né? De que o ser humano é essencialmente visual. A gente compra pelo bonito, compra pela embalagem e, em segundo lugar, pelas outras percepções visuais. Então, o visual sempre tem que ser levado em consideração, mesmo que o teu produto seja mais para o paladar, para o tato ou pelo olfato. Aqui temos a visão, então. Em cada quadro, pessoal, eu estou elencando alguns exemplos aí que vocês podem ir lendo enquanto eu vou falando, ou depois vocês
Eu vou mandar essa apresentação separado para vocês em PowerPoint para vocês poderem avaliar, né? E eu vou falar sobre as experiências de visão, de como elas se comportam no mercado, né? A visão, como eu já falei, corresponde a 83% da nossa apreensão, da nossa forma de aprendizado. Por isso que a gente tem que levar sempre em consideração a questão das cores no ambiente, de como a gente distribui. Eu lembro que eu já dei essa aula para vocês do significado subjetivo das cores, de como o cérebro humano lê cores e o que isso significa para o cérebro humano. E na questão visual, isso passa a ser bastante relevante, você utilizar as cores certas nos ambientes certos para você acionar o gatilho que você quer acionar para o teu cliente em relação à questão visual, né? A forma como o produto é disposto dentro do ambiente de loja também diz respeito à visão e ao material promocional que você desenvolve, né? Um bom display, um bom cartaz, uma boa propaganda que tenha uma imagem visual que seja chamativa, né? Eu posso aqui utilizar o exemplo da pizza, que você compra através da caixa, né? Às vezes você tem duas pizzas exatamente iguais lá no freezer, uma dentro da caixa, com uma foto maravilhosa da pizza pronta, com o queijo derretendo, e a outra do lado só no plástico in natura, né? Com a pizza crua. Se você tirar da caixa e comparar, muitas vezes a pizza que está crua é ainda melhor do que a que está dentro da caixa, mas você compra pelo visual, você compra por aquela promessa daquela fotografia, daquela imagem, né? Então, nós, enquanto seres humanos essencialmente visuais, nós temos que aproveitar dentro do ambiente de loja esse recurso visual para acionar o gatilho mental do ser humano, tá? Aí vamos para a audição, 11%, ela é bastante relevante quando você vai, por exemplo, desenvolver uma música para a tua propaganda, um jingle, desenvolver algum som que caracterize o teu negócio, a tua loja ou a tua marca. Ou então, quando você tem, por exemplo, dentro do teu ambiente um equipamento sonoro e que você possa utilizar de música, às vezes de uma rádio própria que você desenvolve dentro do seu varejo para ofertas instantâneas, né? Então você vai criar uma dinâmica, uma movimentação dentro do teu ambiente de loja de acordo com o auditivo, né? De acordo com o ritmo que você quer impor para o ambiente da tua loja. Então, por exemplo, se você quer que as pessoas se comportem de uma maneira mais calma, mais tranquila, muitas vezes a loja está muito cheia e você não tem condição de atender todo mundo e você quer que as pessoas tenham mais paciência e que escolham com mais lentidão para que você consiga atender todo mundo, você coloca esse ritmo na música que você vai colocar no teu som interno. Se ao contrário você quiser fazer com que a dinâmica aconteça de uma forma mais rápida, você muda também o tom da tua música, muda o tipo de música que você vai colocar, e aí você vai ter uma movimentação também diferente do ambiente de loja. Vocês imaginem um rock tocando e depois vocês imaginam o som de uma flauta ou de um trompete ou de um violino, por exemplo. Como o cérebro humano vai ler diferente isso e como o ritmo dentro da tua loja também vai modificar em função disso, né? Algumas empresas são famosas até hoje, muitas vezes, pela música que elas desenvolveram numa propaganda num determinado período. E cada vez que o consumidor ouve aquela música, ele remete à marca ou à loja ou algum produto que ele comprou naquela determinada loja. Para vocês verem como o gatilho mental da audição, ele é fácil de você acionar se você conseguir trabalhar ele muito bem estrategicamente, tá? Você consegue controlar o fluxo dentro da sua loja de acordo com o ritmo da música que você vai colocar naquele determinado ambiente. O olfato também, bastante relevante, né? Dizem que a gente compra café pelo cheiro, a gente compra até carro pelo cheiro, né? A gente compra carro novo pelo cheiro de carro novo. Ou a gente compra um carro usado com a expectativa de ter cheiro de carro novo. As empresas hoje que vendem carros, quando elas fazem a limpeza geral, elas passam uma determinada fragrância
que dá esse cheirinho de carro novo mesmo. E as pessoas, quando entram no carro e sentam e põem a mão no volante e sentem o cheiro do carro novo, para elas é como se elas tivessem comprado esse carro direto da concessionária, saída zero, em função desse olfato, né? Então é muito importante você trabalhar a questão das fragrâncias. Existem lojas que desenvolvem fragrâncias exclusivas e que você só sente quando você entra naquela loja. E aquilo vai criar um gatilho mental de que cada vez que você sente uma fragrância parecida, um perfume parecido, vai te levar à memória daquele consumo daquela loja que você foi e sentiu aquele cheiro, né? Outra coisa, por exemplo, se você trabalha com produto de limpeza, faça uma experiência, né? Vocês vão no mercado essa semana ou semana que vem, vão na seção de produtos de limpeza e fiquem ali por 5 minutos observando todos os clientes que compram um produto de limpeza. Vocês vão perceber que mais de 90% vai abrir o produto e vai cheirar. Ele vai olhar a marca, vai olhar o preço, vai fazer os comparativos em relação a isso, mas depois ele vai abrir e vai abrir várias, né? Até ele descobrir qual é a fragrância que ele mais gosta daquela determinada marca, daquele produto que ele quer levar para casa. Se a fragrância não o agradar, o preço não vai ter importância, ele vai escolher até um produto mais caro, desde que a fragrância o agrade, o cheiro o agrade quando ele vai cheirar, né? Aí você vai falar, tá, mas e por que não são 100% das pessoas, tá? Provavelmente porque as outras 10% ou já abriram, já experimentaram o olfato, já cheiraram determinados produtos e já fidelizaram, então já fizeram a sua escolha, ou são pessoas que não são olfativas, são visuais, e aí elas compram pela cara da embalagem, né? Achou bonita, achou a cor agradável, achou o rótulo bonitinho, achou o design da embalagem bonita, acaba comprando por causa disso. Mas normalmente os produtos que são olfativos, que são ligados à fragrância, a questão maior, a temática maior é o cheiro mesmo, é o olfato do produto, tá? Então, essas experiências sensoriais em relação ao cheiro, as empresas poderiam trabalhar melhor, principalmente essas que trabalham com a questão de fragrâncias, né? Como é que o consumidor sente cheiros sem que ele precise abrir o produto e cheirá-lo, né? Pensar um pouquinho em umas estratégias aí de olfato que talvez tenha aí um mercado ainda para ser desenvolvido para quem trabalha com promoção de vendas e merchandising. Aí vamos ao tato, né? Dizem que brasileiro enxerga pelas mãos. Se a gente não toca, a gente não vê. Então, para ver como é importante o tato dentro desses elementos sensoriais, né? A gente tem que pegar na mão, a gente tem que sentir, a gente tem que tocar, sentir o aveludado, sentir a textura, senão a gente acaba não comprando, né? Isso é muito comum. Eu falei antes do carro, né? Do cheiro, mas eu falei primeiro que a pessoa entra, põe a mão no volante, né? É o tato. Você tem que pôr a mão no volante, passar a mão no painel, passar a mão no estofado, sentir aquele aconchego do tato para você sentir se o carro é algo que te agrada ou não, junto com o cheiro e junto com o visual, logicamente, né? O tato é importante, por exemplo, você vai numa loja comprar um sofá, duvido que você compre sem que você toque nele, sem que você passe a mão, sem que você sinta a textura e a maciez, né? Então, todos os negócios que envolvem um produto que você tenha que sentir a textura, o tato passa a ser bastante importante. E se nós, nesse estudo, percebemos que uma grande parcela de pessoas é sinestésica, ela tem necessidade de tocar, senão ela não se sente conhecedora daquele produto, ou ela não consegue sentir o bastante apenas olhando, né? Nós temos que criar estratégias sensoriais com que as pessoas possam tocar nas coisas dentro do ambiente de loja, né? A gente pode pegar o exemplo da Apple. Você entra nas lojas da Apple, todos os produtos que estão expostos dentro da loja, eles estão para o cliente utilizar. Ele pode pegar na mão, ele pode
abrir os programas, ele pode ver os apps funcionando, ele pode ver a velocidade com que esse equipamento funciona, ele pode ligar e desligar, quer dizer, ele pode mudar uma tela para ver como se comporta essa mudança. Quer dizer, ele pode ter várias experiências de tato, de pegar o produto e de usar o produto, que fazem com que ele se convença de que aquele produto pode ser utilizado ou não, né? É diferente de você chegar numa loja de produtos tecnológicos, como da Apple, por exemplo, de concorrentes, em que você apenas olhe e não pode tocar aquele produto, não pode pegar na mão, não pode fazer funcionar, né? Então, o tato ele adquire uma extrema relevância quando você imaginar que as pessoas realmente têm necessidade de tocar o produto que elas vão comprar, né? A Apple teve um sucesso enorme quando ela começou a colocar essa estratégia dentro das lojas, porque qual era a grande dificuldade? O cliente que não tinha um produto da Apple não comprava porque não tinha a oportunidade da experiência. Depois que eles mudaram essa estratégia e começaram a dar essas experiências sensoriais dentro do ambiente de loja, aumentou o percentual em mais do dobro de clientes, em função de que as pessoas passaram a conhecer os produtos. Então, quem já usava a Apple ia lá para conhecer as novas versões dos produtos que estavam utilizando ou outros produtos que ainda não consumia, e quem nunca tinha experimentado tinha ou teve a experiência de pegar o produto na mão e de fazê-lo funcionar e experienciar isso, né? De como é ter, de como é usar, que seria uma experiência única, né? É como se fosse uma degustação de tecnologia, é a demonstração não apenas pelo olhar, mas pelo tocar e pelo usar, né? Então, para ver como essa estratégia é bastante interessante e muito importante dentro do ambiente de loja. Vamos para o paladar, né? Falamos em paladar, estamos falando de comida, de coisas que a gente pode experimentar, né? Do gosto. O paladar, junto com o olfato, fazem aí uma dobradinha muito boa em termos de alimentação, né? Você fala em comida, você está falando em gosto e em cheiro, né? Eu acho que esses dois andam bastante juntos, entrelaçados. Não adianta também o gosto ser bom se o cheiro é ruim, e não adianta o cheiro ser bom se o gosto é ruim. Então, esses dois andam juntos aí para a gente conseguir vender a questão de alimentos, né? Existe um supermercado europeu que ele fez uma tubulação que saía direto da padaria e vai para o duto central de ar-condicionados do supermercado. E aí, toda hora que sai uma fornada de pão quentinho, o supermercado inteiro sente o cheiro como se estivesse dentro da padaria. E esse cheiro vai para fora, vai para a rua, né? Colocaram também uma parte do duto que ele vai para frente, né, do ambiente de loja, e aí as pessoas que passam sentem o cheiro do pão fresquinho saído do forno. Vocês imaginam o que isso causa aí na questão do cheiro, né, e do paladar. Aí a pessoa sente o cheiro e tem vontade de comer o pão, e aí ela entra na padaria, e aí ela é acionada por todas as oportunidades de compra que o varejo vai gerar em função desse cheiro e desse pãozinho fresquinho que acabou de ser colocado à disposição. Então, para ver como a relevância do paladar, né, junto com o cheiro nesse aspecto aí. Aqui eu fiz um breve resumo, né, do que seria a questão do uso desses 5 sentidos, sempre lembrando, pessoal, que usar os 5 sentidos no ambiente de loja é estratégico, né, não é acidental. Então, você não pode esperar que o consumidor crie gatilhos mentais acidentalmente. Você tem que criar esses gatilhos mentais. Então, é a música certa, é a imagem certa, a fragrância certa, é o gosto certo para acionar esses gatilhos mentais positivos para fazer com que esses 5 sentidos conquistem o seu consumidor e passem a ser uma estratégia de merchandising dentro do teu ambiente de loja. Se esse uso for acidental, ele não é estratégico, né? Ele pode ser bom como pode ser ruim, como ele pode não acionar um gatilho mental em favor da sua venda ou da sua marca, né? Então a gente tem que sempre estudar
quais são os gatilhos que nós vamos criar, quais são as estratégias de experiência sensorial para que elas sejam extremamente positivas em relação à experiência de compra do consumidor e que facilite a venda. Esse é o objetivo. Então, as experiências sensoriais, elas têm que sempre ser estudadas previamente para que a gente consiga fazer com que elas tenham o melhor resultado possível. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma degustação no varejo, no supermercado, eu vou planejar essa degustação de tal forma que quando eu fizer, agora eu não sei que verbo usar aí, né? Eu vou planejar essa degustação de tal forma que quando eu a fizer, eu vou ter a melhor visão do produto no ambiente de loja, eu vou ter o melhor cheiro, o melhor olfato, o melhor paladar, e eu vou permitir que as pessoas toquem o produto de alguma forma, para que elas possam ter todas as experiências, né? Se eu não puder ter algum desses sentidos na mesma experiência sensorial, não tem problema, porque existem algumas variáveis que realmente você não pode ultrapassar dentro do ambiente de loja. Mas hoje, com as tecnologias, com tudo que tem disponível, com os cases que a gente já tem no mercado, a gente consegue desenvolver muitas coisas interessantes, muitas estratégias legais a baixo custo, extremamente simples e práticas que podem ser colocadas dentro do ambiente de loja, né? O que a gente não pode, por exemplo, é colocar dentro do nosso ambiente uma sonorização, por exemplo, e colocar a rádio da cidade, né? Então, vou dar um exemplo bem simples. A rádio da cidade que dá, inclusive, as ofertas e a propaganda da concorrência. E aí, quando você está dentro do ambiente de loja, que você vai olhar um determinado produto, na hora da escolha você ouve no som interno que o concorrente está com esse produto 10% mais barato, né? Qual é a primeira, qual é o primeiro gatilho mental que vai te criar? É de que o concorrente é mais barato do que você, né? E foi você que criou esse gatilho mental, não foi o concorrente, porque você se descuidou no que você deixou tocar no som interno da sua loja. Então, temos que tomar muito cuidado quando a gente vai utilizar os 5 sentidos para que eles sejam extremamente positivos, porque uma vez que a gente cria um gatilho mental no consumidor, muito dificilmente a gente vai mudar. Então, vamos primar para que esse gatilho mental seja sempre positivo desde a primeira vez, tá bom? Por favor, leiam os materiais que eu estou mandando para vocês. Estou mandando essa apresentação de PowerPoint, um pequeno texto resumo, né? E um exercício que eu vou passar para vocês mentalizarem um pouquinho sobre essa nossa aula de hoje, tá bom? Um beijo, um queijo!